Pois não. Só foi uma pergunta que não foi feita, que chegou, a questão do limite de idade para assinatura. Tem que ser eleitor, né? Até porque tem que lançar o nome do título de eleitor. E se há na internet a disponibilização da campanha Cerveja Também é Álcool, eu acabei esquecendo de dizer, no site do Ministério Público, é www.mpsp, Ministério Público de São Paulo, .mp.br. Eu acho que deve ter aqui, eu não sei se tem no abaixo-assinado o site, mas qualquer coisa é só lançar no Google Ministério Público de São Paulo. Lá na página inicial tem campanha Cerveja Também é Álcool, para lista a assinatura, e também você pode, além, eu acho que é interessante fazer essas duas coisas, além do abaixo-assinado, votar eletronicamente. Você também pode votar eletronicamente, basta clicar, ele vai abrir uma página para poder lançar a assinatura digital, tá? Além dessa daqui, tá ok? Muito obrigado. Muito bem. Meus amados, quero convidá-los para ficarmos de pé. Vamos orar mais uma vez. Eu quero, com alegria, apresentar, não sei se já foi apresentado, o pastor Carlos de Jesus. O pastor Carlos de Jesus, ele está servindo a senhora no estado de Goiás. É uma alegria recebê-lo aqui também em nossa reunião. Vamos saudá-lo como bem-vindo entre nós. Amém? Amém. É bem-vindo em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pastor Irineu estará orando conosco. Em seguida, pastor Polini estará entregando esta última hora de estudo nesse período da manhã. Pastor Irineu, pastor da nossa igreja em Piracicaba. Boa palavra, né, irmãos? Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, nós te louvamos, ó Pai, por tudo que já temos ouvido na manhã desse dia, pela tua palavra, pelo privilégio de falarmos contigo. Pai Santo, nesse momento, nós queremos pedir a Ti que capacita, que abençoa, que continue, Senhor, crescendo e robustecendo este projeto desses homens que são sacerdotes da justiça, Senhor. Não somente a eles, promotores de justiça, mas todas as autoridades eclesiásticas e afins possam, Senhor, unidos, juntos, trabalhar, Senhor, no interesse comum, a fim de que esta sociedade brasileira continue sendo usada por Ti, e tenha misericórdia da mesma, meu Pai, que a Tua igreja avance e continue desenvolvendo o seu papel de ganhar as almas para o Teu reino e libertar os oprimidos do diabo. Pai Santo, nesse momento também, te pedimos pelo Teu servo, pastor Polini, que vai ministrar a Tua palavra. Continue falando aos nossos corações. Assim nós te pedimos e agradecemos agora e sempre. Amém, Senhor. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Podeis assentar. Quero externar os meus agradecimentos ao pastor Wellington Júnior por esta oportunidade. Eu me sinto constrangido, no meio de tantos pastores, falar aqui. Mas pela graça e bondade do Senhor aqui estamos, junto com os nossos irmãos. Já ouvimos palavras importantes para a nossa vida espiritual. E para quem não me conhece, eu me chamo José Polini, sou pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus na cidade de Ponta Grossa. Estou pastoreando aquela igreja já há 31 anos. E estamos empenhados na obra do Senhor ali com muito amor e com muita dedicação. Estamos construindo um templo com anexo de um prédio de 6 andares, e a construção, depois de pronta, vai dar 8.565 metros quadrados. Estamos empenhados na obra do Senhor. Tenho 75 anos de idade, 53 anos de casado com a mesma mulher. Sou pai de 3 filhos, 2 são pastores e uma
mulher que mora nos Estados Unidos também, que coopera na Igreja Assembleia de Deus Americana, lá nos Estados Unidos. Sirvo ao Senhor dirigindo igreja já há 53 anos, pela graça e bondade do Senhor e pela sua infinita misericórdia. Como me é dado a oportunidade de partilhar convosco aquilo que Deus colocou em meu coração, eu vou tomar para início da nossa palestra nesta manhã, um versículo bem conhecido que eu podia citá-lo de cor, mas vou ler, que está em Jeremias, no capítulo 3, e o versículo de número 15. O texto mencionado diz assim: e dar-vos-ei, o quê? E dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Irmãos, por falar em pastor hoje, lendo o texto aqui, dar-vos-ei pastores, então acreditamos que o pastor, para ser um verdadeiro pastor, só pode ser dado por Deus. É Ele quem dá pastor para a igreja. E eu nunca encontrei na Bíblia Deus, dando igreja para pastor. Que hoje é o que mais se vê, pastores, donos de igreja, fazendo o que quer. Mas eu nunca encontrei na Bíblia Deus dando igreja para pastor. Ele dá pastor para a igreja, porque a igreja é dele. E ele a resgatou com seu sangue. Você nunca derramou uma gota de sangue por crente nenhum e quer ser dono de igreja? Baseado nesse texto bíblico, os minutos que nós temos para o almoço, eu quero aproveitar esta rica oportunidade, trazer para os irmãos aquilo que Deus colocou em meu coração. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, no versículo de número 28 a 33, está escrito assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, preste atenção nesta palavra, por todo o rebanho, não é por uma parte, é o rebanho completo. Olhai por vós. Primeiramente, nós temos que olhar para a nossa vida. Olhai por vós. Porque, irmão, aqui dentro da igreja é fácil ser pastor. É fácil ser crente. Mas a nossa, como o sacrifício antigamente era levado ao altar, mas era sacrificado por lado de fora da porta, assim também a nossa vida, ela vem na igreja porque aqui é o altar, mas a nossa vida, ela é autenticada lá do lado de fora. Lá eu vou mostrar se aquilo que eu vivo aqui é mentira ou verdade. Porque aqui é fácil dar glória a Deus, aleluia, e levantar a mão, sapatear, pular, virar cambalhota, currupio, tudo isso é fácil aqui. Agora, a nossa vida, ela é autenticada lá do lado de fora da porta.
Lá eu vou testemunhar se aquilo que eu vivo aqui, os pulos, os gritos que eu dou aqui, é verdade ou é mentira. Então o texto aqui é claro: olhai por vós. Depois ele disse assim: e por todo o rebanho. Olha, presta atenção, não é por uma parte do rebanho, é por todo o rebanho, porque no rebanho nós temos ovelha, mas também temos bode. O rebanho é completo, não é só de ovelha. Tem ovelha, mas também tem bode. Quem quer ser pastor de bode aqui? Não, ninguém levantou a mão. E o que vamos fazer com os bodes? Por isso que é bom estudar a palavra de Deus, irmãos. A Bíblia não é só para ser lida, é para ser estudada. Há uma grande diferença entre ler a Bíblia e estudar a Bíblia. Mas vamos continuar a leitura aqui do texto, depois vamos ver se os bodes têm que ser pastoreados ou não. Vamos lá. E por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então a igreja não é minha, não é tua. Nós cometemos um erro, quase que todos nós, às vezes não por má intenção, por força de expressão, quando vamos dizer a minha igreja, que é a igreja na qual servimos ao Senhor. Então essa falha quase todos nós cometemos, mas não por qualquer intenção má, por força de expressão. Às vezes a gente fala minha igreja, mas nós não temos igreja. Quando se referimos à minha igreja, é o rebanho que o Senhor me confiou para apacentar. Agora, nesse rebanho tem ovelha, nesse rebanho tem bode, e Deus me confiou para apacentar. Se Ele permite o bode no meio das ovelhas, quem sou eu para tirar? Eu disse que a Bíblia tem que ser estudada, porque é nela que aprendemos, Mas continuando aqui, lendo o versículo, depois eu vou ler um outro texto bíblico. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis. Olha, irmão, lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que de entre vós mesmos, olha ali, entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de amoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém, olha que coisa bonita, irmão, de ninguém cobicei a prata, nem o ouro e nem o vestuário. Aleluia. Isso aqui é a integridade pastoral. O que mais falta hoje no nosso meio, irmão, que a gente vê a falta de integridade pastoral. Mas então, irmãos,
de entre vós mesmos se levantarão. Então não pensa que toda aquela pastorada que nós temos são santinhos. No primeiro livro de Samuel, quando Deus usa um personagem, eu acho engraçado que a Bíblia, quando fala de certos personagens, não menciona o nome. Quando Eli servia ao sacerdócio, e os seus filhos também serviam ao sacerdócio, e os seus filhos faziam o que queriam, se prostituíam na casa de Deus, comiam o melhor. Bem, os senhores conhecem o texto, não preciso fazer longo comentário para ganharmos tempo. E é tudo bem, porque era o sacerdote, filhos do sacerdote, o sumo sacerdote, os filhos eram sacerdotes, ninguém podia falar nada. Mas aquele que está lá em cima, que tudo vê, chega um personagem na casa dele, e a Bíblia nem nome dele não aponta. Um profeta sem nome, nem nome não menciona, e começou a profetizar contra a casa dele, mostrando a ele que Deus ia tirar o sacerdócio da mão dele, e Deus ia levantar um sacerdócio santo para si. Só que na sequência do texto tem um versículo que diz assim: e aquele que ficar de resto, isto quer dizer que ele não ia eliminar o sacerdócio de Eli por completo, ia deixar uma remanescência. O texto diz assim: e aquele que ficar de resto da tua casa, se dirigirão a este sacerdote e lhe dirão: rogo-te que me dê algum serviço, me admitas em algum serviço sacerdotal, para que eu possa comer um pedaço de pão e uma moeda de prata. Os restantes da casa de Eli se dirigiriam ao sacerdócio fiel que o Senhor ia levantar, pedindo que o admitisse ao sacerdócio por um bocado de pão e uma moeda de prata. Então nós temos duas linhas sacerdotais: o santo e o profano. Está tudo misturado. Só vai ser separado o dia que o Senhor Jesus Cristo buscar a sua igreja. Mas por enquanto comem junto, reúne-se junto, reúne-se em convenção, e assim por diante. A linha santa e a linha profana. No Velho Testamento, ele é representado por dois sacerdotes, Zadok e Abiatar. Eu não vou entrar em detalhe, porque o assunto é muito longo, e eu quero chegar ainda na outra parte que eu mencionei aqui, dos bodes. A menos que os irmãos não queiram ouvir. No Antigo Testamento é representado pelos sacerdotes Zadok e Abiatar, o santo e o profano. E essa linha vem vindo até o dia de hoje. Por isso que Paulo diz que entre vós mesmos se levantariam. Então, entre nós existem essas duas linhas sacerdotal: o santo e o profano. Eu me esforço, luto para estar na fileira dos santos.
eu luto para estar na fileira dos santos. Glórias ao nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, e é por isso que nós vemos tantos problemas, tantas coisas desagradáveis. A Assembleia de Deus que eu conheci, quando eu conheci a Assembleia de Deus, eu tinha 15 para 16 anos de idade que eu aceitei a Jesus. E eu estou com 75 anos, veja quanto tempo eu estou servindo o Senhor na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Mas a Assembleia de Deus daquele tempo, comparando com hoje, era outra Assembleia. Mas, irmãos, então, essa linha sacerdotal, as duas caminham juntos. E foi permissão de Deus, foi o próprio Deus, ele não extinguiu por completo a linhagem sacerdotal de Eli, deixou um resto. E esse resto vem vindo, e o pior, que parece que ele se prolifera mais do que o santo. Parece que se prolifera mais, o profano se prolifera mais do que o santo. Então, irmão, é o cuidado que nós precisamos ter, porque é Deus quem dá pastor à igreja. Se você entrou no ministério por algum outro modo, por favorecimento de alguém, cuidado que tem alguém lá em cima que cuida desta igreja. Que a igreja é dele, ele comprou por um preço elevado, ele comprou com seu sangue, a igreja é a menina dos olhos de Deus. Cuidado o que você está fazendo com a igreja. Então, irmãos, isso aqui é importante, e é dever nosso cuidar do rebanho que ele nos constituiu pastores. Ele quem dá pastor à igreja. Agora, presta atenção, não igreja para pastor, ele dá pastor para a igreja. É bem diferente. Mas voltando àquele assunto dos bodes, do rebanho, abra sua Bíblia no capítulo 27 de Provérbios. E vamos ler, e eu quero que vocês leiam comigo. Vamos formar um coral aqui, todo mundo lendo a Bíblia? É gostoso ler a Bíblia, não é? Então vamos formar aqui, já que é um estudo bíblico, uma escola bíblica, então vamos formar um coral aqui, todo mundo lendo. Vamos lá, verso 23. Estão prontos? 1, 2, 3. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e põe o teu coração sobre o gado. Olha aqui a diferença. Tem diferença de ovelha para gado? Gado é o rebanho completo. E ovelha especifica uma qualidade do gado que o Senhor confiou a nós. Então, primeiro, o que é que o pastor tem que fazer? Conhecer o estado da ovelha. Agora, o coração tem que estar no gado, não é só nas ovelhas. Então, o que você tem que fazer primeiro? Conhecer, diga comigo, conhecer o estado das tuas ovelhas. Poderia nomear mais, mas para ganharmos tempo, eu vou nomear apenas 3. Estado de ovelha. Diga comigo, estado físico,
estado emocional e o estado espiritual. Vamos repetir? Estado físico, emocional e espiritual. Se você não conhece o estado das tuas ovelhas, você não tem como tratá-las. Posso tomar o senhor como exemplo? O senhor me permite? Como é o seu nome? Pastor Teixeira. Vamos supor que o senhor é membro de uma igreja que eu pastorei. É uma comparação só, com muita humildade. Eu quero que o senhor me dê essa permissão para usar o seu nome. Então, pastor Teixeira. O pastor Teixeira, e o estado emocional dele, é um estado forte. E quando eu vou falar com ele, eu tenho que chegar forte. Simão Teixeira, o senhor me respeita mais, viu? O senhor sabe que eu sou o pastor aqui da igreja. Que se eu chegar calminho, aí é ele que vem por cima de mim. Não, é uma comparação. O senhor só está tomando como exemplo. Conhecer o estado, só para demonstrar conhecer o estado. Bom, mas eu queria achar um mais novo. Hein? Como é o seu nome? Cláudio, posso usar você? Tá. Então, o estado emocional do irmão Teixeira não é o mesmo do irmão Cláudio. O emocional do irmão Teixeira, os dois são membros da igreja que eu sou pastor. É uma comparação só. Como o irmão Teixeira, o estado emocional dele é forte, eu tenho que chegar forte. Mas o irmão Cláudio é fraco, sensível. Se eu chegar no irmão Cláudio do jeito que eu cheguei no irmão Teixeira, eu mato ele espiritualmente. Concorda comigo? Então, irmão, por isso que a Bíblia tem que ser estudada. O texto aqui diz: procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Você não pode tratar as ovelhas. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor Cláudio. É esse o cuidado, irmão. Por isso o escritor diz: procura. Vamos lá, procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Quantos tipos eu citei? Quais? Outra vez. Por isso que a gente tem que conhecer o estado das ovelhas, para não matar, porque cada um é diferente do outro. Cada um é diferente do outro. Se eu querer tratar todo mundo igual, eu acabo com o rebanho. Agora, conhecendo o estado das ovelhas, eu vou tratar cada uma de um jeito diferente da outra. Agora, o meu coração tem que estar aonde? No gado. Então ali tem ovelha, tem bode, tem cabrito, tem tudo. E você tem que amá-los. Olha aqui, o verso 24 diz, vamos ler. Porque as riquezas, vamos lá. Porque as riquezas não duram para sempre, e nem a coroa de geração a geração. Tem tanta gente que luta, briga para alcançar uma posição. Mas isso não dura para sempre. Cuidado. Eu conheço gente que, se você convidasse ele para pregar na sua igreja, ele perguntava se tinha aeroporto e a passagem ele queria de tal empresa aérea, se tinha hotel de 5 estrelas,
quantos membros tem a sua igreja, qual é a entrada da igreja, se dá uma boa oferta. Mas isso só tem lá no Paraná, aqui não tem, né? Tem também? Cantor é a mesma coisa. Um cachê lá em cima e quer isto e aquilo. Estas pessoas já me procuraram, pedindo quase que pelo amor de Deus eu abri uma oportunidade para eles. Não, pastor, o senhor só me dá uma permissão para mim vender o meu material. Quando eles estavam lá em cima, mas a riqueza e a coroa não dura para sempre. Um famoso poeta cristão, que eu acho que muitos de vocês conheceram, chamado Gioia Júnior. Conheceu? Ele até me deu um livro dele e fez uma dedicatória. Obrigado. Fez uma dedicatória. Ele escreveu uma poesia sobre a gangorra. E eu não sei, ela decora. Mas ele, na poesia dele, ele disse assim, que a nossa vida é como uma gangorra nos seus movimentos que tece. Porque a gangorra é uma tábua horizontal, que tem um centro de apoio, e um senta de um lado e o outro do outro. Quando um sobe, o outro desce. Quando aquele que desceu sobe, o que está lá em cima, desce. Então ele disse assim, que a vida é como a gangorra nos seus movimentos que tece. Quando eu subo, você desce. Agora, quando eu desço, você sobe. Você que ficou no alto, não deve de mim sorrir, porque você terá que descer quando eu tiver que subir. Então você que hoje tem uma coroa de rei, pode ser que não tem na cabeça, pode ser que não tem na cabeça, mas tem na barriga. A coroa não dura para sempre, não, senhor. É melhor você ficar no seu lugar quietinho, humildinho. Porque quem se humilha será exaltado. Agora, quando ele te exalta, ali é outra coisa. Glória ao nome do Senhor. Então vamos lá. Vamos ler mais outro versículo. Verso 25. Quando removido o feno, aparecem os renovos, os brotos, e se recolhem as ervas dos montes para apacentar o rebanho. Olha, irmão, colhe erva verde, broto novo, para apacentar o seu rebanho. Não fica alimentando com enlatados, não, senhor, viu? Tem gente que não prepara a mensagem. Onde abrir a Bíblia, o Senhor vai dar. Por isso que as nossas ovelhas estão famintas hoje e procurando comida nos outros apriscos por aí. Estude mais esta palavra e alimenta com esse alimento glorioso. Pastos verdejantes e não capim seco. Pastos verdejantes. Mas como o horário, o relógio corre depressa, vamos ler o verso de número 26. Verso 26. Olha bem, olha o que está escrito aqui.
Então, pelo menos aqui na minha Bíblia está escrito assim. Então, os cordeiros, o que eles fazem? Serão para te vestir. Aqui diz na minha tradução que te darão as vestes. E o que é que está escrito na frente? E os bodes, o que é que está escrito na frente? Os bodes, o preço do campo. Olha, irmão, que coisa. Eu tenho uma tradução aqui que diz assim: os cordeiros lhe fornecerão roupa e os bodes lhe renderão o preço. Eu tenho uma outra tradução em casa que diz assim: e os bodes valorizam o campo. E você não quer ser pastor de bode. Quem valoriza o campo é o bode, não é a ovelha. A ovelha põe o pastor em mau costume. A ovelha põe o pastor em mau costume. Paulo chegou a dizer: eu sei que se fosse possível, vocês arrancariam os olhos para me dar. A ovelha faz isso. Você faz uma campanha de oração lá de madrugada, e a ovelha: ô pastor, o senhor tem muita ocupação, o senhor não precisa vir, pastor, deixa que nós oramos, pastor. O bode não. Se você não for, o bode diz, convida para orar, mas ele mesmo não vem. Quem conhece esse bichinho chamado bode? Ele é quietinho, humilde, não é? Não incomoda ninguém, bonzinho. Não é assim o bode? O bode não deixa ninguém quieto, irmão. A ovelha chega no teu aniversário, ela faz um sacrifício, coitada. Mas o meu pastor merece. Vem com terno. Ô pastor, desculpa se não é aquele que o senhor gosta de vestir, mas eu estou dando para o senhor de coração, pastor. E o bode está lá. Aí. O bode está lá olhando, ele não traz nada. Mas ele fala assim, olha lá, tá vendo? Por isso que todo mundo quer ser pastor. Você veste um terno do Hugo Boss, e ele olha o terno que o pastor veste. Se você vem mal vestido, olha, dá até vergonha falar que é meu pastor. Olha a roupa dele. Eu estou inventando ou é uma verdade? É uma verdade, irmão, isso aqui. É uma verdade. Se você não tem um carro que está andando de bicicleta, eu vou falar que o meu pastor é aquele meu pastor, uma época dessa andando de bicicleta, onde é que se viu isso? Também ele não merece mais do que isso. Agora, se você compra um carrão do ano, a ovelha disse assim, ô pastor, graças a Deus, né pastor? Como Deus é bom, pastor, olha, ele lhe agraciou com esse carro. Parabéns, pastor, tenho prazer de ver o senhor andar nesse carro. O bode não. O bode diz, olha lá, por que que ele insiste para os irmãos contribuir?
Ele também não contribui. Ele dá lá uma oferta de vez em quando para não ficar feio, mas ele escolhe a menor nota que ele tem no bolso e ele põe lá na sala. Hoje é culto de ensino. Aí a ovelha disse assim: eu vou na igreja para aprender da palavra de Deus. O bode diz: eu já sei até o que ele vai falar. É sempre a mesma coisa. Essa mensagem eu já ouvi não sei quantas vezes. Então, é aqui que é a questão que eu quero chegar. Você sabe que o bode te critica de qualquer jeito. Se anda bem vestido, ele critica. Se anda mal vestido, ele critica. Se você prega bonito, ele prega para o povo aplaudir. Se você prega feio, diz também não estuda a Bíblia. Se você repete mensagem, olha lá, eu já escutei essa mensagem não sei quantas vezes. Então, o que você tem que fazer? O bode faz você levantar de madrugada, a ovelha não deixa. Por isso que ela põe o pastor em má costume. Quando você levanta de madrugada para orar, a ovelha diz: não, pastor, deixa isso, nós fazemos. O senhor sempre deita tarde, está cuidando. Nós oramos, pastor. Põe o pastor de mau costume. Dá presente para o pastor, põe de mau costume. O bode não, o bode só dá a cabeçada. Dá a cabeçada. O bode faz você levantar de madrugada, pôr o rosto no chão e pedir a graça de Deus. Porque você tem que ir para o púlpito. Se você for pregar aquelas mensagens costumeiras, o bode vai dizer: essa é a já te vi, ou já te ouvi. Então você põe a cara no chão: Senhor, me dá graça, Senhor, eu preciso da tua ajuda, meu Deus. Chora nos pés do Senhor, jejua, para que Deus te dê graça, para o bode não te dar amarrada. Aí você orou, jejuou, e Deus te abençoou, te encheu do seu Santo Espírito. Aí você vai para a igreja e prega aquela mensagem bonita, os crentes se alegram, glória a Deus, falam línguas estranhas. Os pecadores têm 4, 5, 6, se entrega para Jesus. Quem foi que fez você fazer isto? Por isso que ele valoriza o campo. Eu não estou inventando isso, está escrito aqui, ó, é o bode que valoriza o campo, porque ele faz o pastor orar, chorar, jejuar, pedir a graça de Deus, a misericórdia de Deus, e ele vai para a igreja cheio do Espírito, e Deus usa ele, e a igreja se alegra, se entrega a alma, e a igreja cresce. Quem que valorizou o campo? Quem que valorizou o campo? Você quer ser pastor de bode? Hein? Agora querem, viu? Então, põe o teu coração sobre o gado. Ama o bode também. É o bode que valoriza o campo. Aí o verso 26. E as cabras dão leite em abundância para teu alimento, para o alimento da tua casa e para o sustento dos teus servos. Tudo cresce, tudo melhora quando você põe o teu rosto no chão e clama a misericórdia de Deus. Então, irmão, as ovelhas você tem que conhecer o quê? O estado. Quais?
Por quê? Porque se você não conhecer, for tratar todo mundo igual, em vez de você doente, em vez de sarar, você mata. Porque cada um você tem que tratar diferente. Agora, o teu coração tem que estar no gado todo. Ama os bodes. E Deus permite o bode lá na tua igreja para fazer você orar, chorar, buscar a presença dEle, a misericórdia dEle. É Deus quem permite os bodes nas nossas igrejas, porque são eles que valorizam o campo. As ovelhas põem o pastor em mau costume. Agora o bode não, o bode dá cabeçada. Eu já vou parar. Eu ouvi uma experiência de um fazendeiro contando a experiência dele próprio. Ele tinha um vizinho dele. Antigamente se fazia muita casa de madeira no Paraná. Até hoje ainda tem muita casa de madeira. Creio que vocês conhecem aquelas casas de madeira. Faz alta do chão, enfim, com os tocos e faz a casa em cima, fica alta do chão. Quando chove, no inverno, os animais, sempre é no meio do pasto que fazem a casa, nos sítios, sempre é assim. Então os animais vão debaixo do assoalho da casa. E o bode fica dando cabeçada num, berrando, bodejando a noite toda. E bate no assoalho da casa com chifre, pau, não deixava o dono dormir. Aí ele falou para o vizinho dele, falou, eu vou acabar com essa raça de animal aqui, porque eu não aguento mais. Ele não deixa a gente dormir, o bode, não deixa os outros animais quietos. Aí o vizinho dele falou, mas tem um jeito fácil. Põe ele para trabalhar. Disse, como? O senhor não tem mandioca, abóbora, milho para você recolher da roça? Tenho. Então, faz uma carrocinha própria para animal pequeno e põe o bode para puxar abóbora, mandioca, milho, melancia, e você vai dando porco. Então ele fez uma carrocinha e pôs os bodes para puxar, e o dia inteiro ia para a carroça vazia, enchia de abóbora, de outras coisas, e trazia. Só soltava à noite. Aí ele soltava o bode à noite, o bode estava cansado, não queria saber de dar cabeçada a ninguém, ia deitar e dormir. Então o bode precisa de serviço pesado, serviço duro para ele. Precisa de serviço pesado. E você vai ver que ele vai te ajudar nestas horas. Então, irmão, a figura do pastor é primordial para que a igreja alcance os seus propósitos. Se a igreja não cresce, não põe culpa nos crentes. Eu sempre costumo dizer, pastor, que não tem lugar ruim quando chega um homem de Deus. Não tem lugar ruim quando chega um homem de Deus. Deus muda todas as coisas. Abraão, quando ele começou a peregrinar, ele saía com gado, saiu com muita coisa, né? E ele parava em certos lugares, tu me dizia, Abraão, aqui não tem pasto para o seu gado. O senhor não adianta o senhor armar sua tenda aqui. Mas sabe o que Abraão fazia? Ele armava a tenda e a primeira coisa que ele fazia, edificava um altar ao Senhor. Aí vinha a chuva, chovia, florescia as ervas, tudo, brotava as ervas, e o gado comia, e o povo começou a chamar Abraão de amigo de Deus. Que aonde ele chegava, não tinha nada, Deus mandava chuva e abençoava, por amor a Abraão. Então não tem lugar ruim quando chega um homem de Deus, porque o pastor é primordial para que a igreja
alcance os seus propósitos, devendo o mesmo ter como modelo. O pastor tem que ter um modelo do nosso bom pastor, do nosso sumo pastor. Ele mesmo, Jesus, diz assim: eu vos dei o exemplo, assim como eu fiz, façai-vos também. Aleluia. Então o exemplo do pastor, irmão, é o bom pastor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você segue o exemplo de Jesus Cristo, a igreja cresce, prospera. Glórias ao nome do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. A vocação do pastor. O pastor não é um voluntário, mas é uma pessoa chamada por Deus. Eu li lá, e vos darei pastor. Então não é um voluntário, não, senhor. Ele é uma pessoa chamada por Deus. Seu ministério não é procurado. Rogo-te que me admita ao ministério sacerdotal por um bocado de pão e uma moeda de prata. Camarada que sai pedindo uma vaguinha lá de ministério, cai fora. O que é bom não é levado pela enxurrada. Camarada que vive procurando ali um serviçozinho por um bocado de pão e uma moeda de prata, esse é do outro lado do ministério. Não é o ministério santo. Não é o ministério santo. Porque o seu ministério não é procurado. Ele não sai procurar, é recebido, porque é Deus quem dá. É Deus quem dá. A sua vocação não é terrena. Pastor que pergunta quanto entra para mudar para a igreja, precisa ir ver o campo, quanto entra, qual é o salário que paga para o pastor, a casa pastoral, o carro. Gente que faz isto, a sua visão está onde? Onde está a visão desse pastor? No pão e na prata. Agora, quando a pessoa tem a vocação dele é celestial, a sua vantagem, sua motivação não está em vantagem humana, mas em cumprir o propósito divino. Nem que não entra muito lá, mas ele vai lá, Deus abençoe, a obra cresce, o salário dele aumenta, ele compra carro novo. Que é assim que Deus faz com aquele que ele chama. Glória ao nome do Senhor, nosso Deus. O ministério não é um camarim, irmão. O ministério não é um camarim onde se coloca uma máscara, mas é um campo de batalha. É um campo de batalha. O ministério não é uma plataforma de privilégios, também não, senhor, mas é um campo de serviço, de trabalho. Glórias ao nome do Senhor. Então, irmão, é Deus quem dá pastor para a igreja. A escolha divina não é fundamentada no mérito, mas na graça. Porque tudo que alcançamos é pela graça. Pela graça sois por meio da... E isto não vem de... É dom de Deus. Tudo vem dele. Tiago diz, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variações. Glórias ao nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. O portal da entrada no ministério, irmão, o portal da entrada no ministério é a humildade. É a humildade. Esses dias eu fui ministrar numa escola bíblica em um determinado lugar, não vou citar,
E o pastor que falou primeiro de mim, ele disse assim: eu dou graças a Deus, porque eu tenho não sei quantas faculdades, tenho não sei quantos diplomas. E eu fiquei, coitado de mim, o que eu vou fazer agora? Aí chegou a minha vez e falou: irmão, eu não sei nem como que eu vou fazer, porque eu fui chamado para o ministério, eu estava derrubando mato de machado, cortando de machado. Naquele tempo não tinha motosserra, entrava de foice, que eu acho que alguém conhece, né? Entrava com a foice, roçava, aí depois ia com o machado. E eu era bom até no machado, cortava à direita e cortava à esquerda. E eu estou cortando de machado, e um presbítero que veio me procurar para mim, para começar uma congregação num vilarejo pequeno, a 5 quilômetros de onde nós tínhamos um sítio. E ele escutou as pancadas no mato. Aí ele foi lá no meio do mato, ele sabia que era propriedade nossa, e eu escutei uns pisados nas folhas secas. Tchá, tchá. Aquele tempo tinha onça lá, e nós tínhamos uma espingarda, eu não sei atirar, mas a gente tinha uma espingarda. Eu escutei aquele pisado, peguei a espingarda e fiquei esperando. Se for uma onça, nem que eu dou um tiro para assustar. Mas quando veio a ponta, o presbítero chamado Oswaldo Penha achou nós pelo barulho do machado. Ele disse assim: pastor, eu vim fazer um convite, que nós queremos abrir uma congregação ali no Patrimônio, e nós queremos que o senhor seja o dirigente. Comecei a dirigir, pastor, numa sala de 2 metros de largura por 3 de comprimento, 6 metros quadrados. Não tinha cadeira, não tinha mesa, não tinha banco. Nós ficávamos em pé, cantando o hino e lendo a palavra do Senhor. Eu comecei assim. E eu falei: ó, irmão, o início é bem diferente do irmão. E eu não tive esses privilégios, mas pela graça e bondade do Senhor, eu estou aqui com vocês, servindo ao Senhor com alegria, e até aqui o Senhor me abençoou. Glórias ao nome do Senhor. Então, irmãos, é Deus que coloca os membros no corpo, e Ele coloca como você quer. É como Ele quer. Quando Ele foi escolher seus discípulos, Lucas escreveu: Ele escolheu quem Ele quis. A preferência dele não é sua e nem minha. Ele escolhe quem Ele quer. Agora, se Ele escolheu A, se você é o B, glorifica a Deus pela vida do A. Não queira você se igualar ao A, que você vai dar com a cara na parede. Eu tinha um colega que ele disse assim: eu dei muitas vezes com a cara na parede, mas eu nunca quebrei uma parede, mas a cara eu quebrei várias vezes, né? Então, é Ele, glórias ao nome do Senhor, quem coloca como lhe apraz. Não somos nós que decidimos de maneira nenhuma. Meu negócio enguiçou aqui, irmão. Essas coisas eletrônicas é assim mesmo. O pastor não é maior do que o menor membro de sua igreja. Sim ou não? Tem aquele pastor que diz assim: aqui quem manda sou eu. Quando você quer exibir a sua autoridade na igreja, é porque você já perdeu ela. Quando você quer impor a tua autoridade, é porque você já perdeu. Porque a nossa capacidade e autoridade vem de lá de cima. Quando você perde ela, não adianta você querer: aqui quem manda sou eu, não o Senhor, porque não é você que manda na igreja, a igreja não é sua, a igreja é do Senhor, foi Ele que comprou com seu sangue. Então como é que você vai dizer que aqui quem manda sou eu? Quem manda é Ele.
Ele que faz o que lhe apraz. É assim que nós aprendemos na santa e gloriosa palavra do Senhor. Então o pastor não é maior do que o menor membro, ele é servo de Cristo e servo da igreja. Ô, irmão.